Câmeras abertas e vamos lá, vamos para o nosso bate-papo desta manhã incrível. Bom dia, Leonardo Rodrigues, como está o meu amigo? Bom dia, Cleoni, bom dia aos ouvintes da rádio. Prazer imenso te receber aqui na Nova FM, é um prazer imenso poder contar com a tua presença aqui. Essa é entrevista cheia de informação, cheia de coisa boa, que com certeza o Leonardo vai trazer aí pra gente nesta manhã de segunda-feira. Segunda-feira é o dia do desafio, né, Leonardo? Com certeza. Segunda-feira a gente se renova no final de semana para as batalhas da semana, né? Verdade, verdade. Mas conta pra quem não conhece o Leonardo, quem é o Leonardo? Bom, Leonardo é um pai de família, morador de Campo Bom já há 7 anos, natural de Taquara. Já um profissional aí de 25 anos, 26 anos de estrada. Já atuei em várias empresas na área de gestão. Minha formação inicial é automação industrial, depois me formei na área de engenharia de produção e algumas pós-graduações, especializações na área de gestão de empresas. Já passei por algumas empresas relevantes na nossa área aqui. Principais cases, o pessoal entender um pouco mais aqui. Um deles foi uma empresa de confecção aqui no Vale do Paranhana, onde nessa empresa, então, há alguns anos atrás, o proprietário me convidou para montar um plano de negócio para um projeto de verticalização de empresas. Então, ele já tinha a área de confecção e queria verticalizar a sua empresa fabricando uma matéria-prima para confecção. Então, aceitei o desafio, montei o plano de negócios, planejei o negócio novo. E aí ele veio o convite, bom, ficou tão bom isso aqui, eu quero que você execute, então. E aí acabei aceitando o desafio de executar um plano de negócios. E aí sim, quem é empreendedor sabe os desafios de começar uma empresa do zero, onde não tem nem maquinário, fui o primeiro colaborador da empresa, né? E montar área comercial, e montar área de processo, montar cadeia de fornecimento, todos esses desafios. Então, depois de 8 anos nesse projeto, a empresa já era a terceira maior do Brasil no segmento. Legal. É um projeto bem grande, bem desafiador. A gente trabalhou no desenvolvimento da área comercial em todo o Brasil, América Latina. E aí, estando lá já há 8 anos, uma outra empresa do nosso vale aqui, uma distribuidora bem grande de autopeças. É grande. Bem conhecida. E essa empresa me convidou, então, com um projeto societário de entrar na empresa para ajudar a estruturar o negócio. Legal. A Autopeças era uma empresa muito renomada, ela já tinha quase 30 anos de estrada. Ela já estava na gestão do filho do dono, né, do fundador, já estava na segunda geração. E essa empresa, então, ela estava com um problema, o CEO me chamou com qual situação? Ele estava trabalhando demais. Era uma empresa que o dono trabalhava 12 horas, 14 horas por dia. A empresa vinha muito bem, já vinha com 80 funcionários, vinha num porte muito bom para um segmento de distribuição, 80 funcionários já é um tamanho bom. E ele só que não tinha vida, né? Ele brincava, não tenho vida. Eu trabalho de segunda a sexta, não consigo viajar, não consigo aproveitar a minha vida, trabalhei a vida toda e agora estou escravo dentro da minha própria empresa. E o desafio lá então foi o quê? Foi estruturar esse negócio, mudar o modelo de gestão do negócio, fazer com que esse proprietário pudesse ter mais qualidade de vida sem travar o negócio, sem que o negócio ficasse estagnado e pudesse travar. Então eu entrei lá com esse desafio, um desafio bem diferente também, e conseguimos montar um modelo de gestão descentralizado em relação ao dono. O dono conseguiu ir para a posição de CEO. O que é a posição de CEO, Clemin? Eu digo que o dono da empresa, numa empresa de médio porte, ele deve ficar 20% dentro e 80% fora. Esse seria o ideal. Essa é a posição de CEO. Né? Então, o que ele faz nos 20% dentro? Ele monitora. Ele direciona e monitora. Direciona é para cá que eu quero e monitora se está indo para o caminho que foi direcionado. E os 80% fora, o que ele faz? Conexões, olhando parceiros, olhando o mercado. Para onde é que eu vou levar minha empresa? Isso é o que ele faz na posição de CEO. Isso é a parte estratégica do negócio. Mas geralmente o dono acaba preso dentro da parte operacional, tática. E não vai para a parte estratégica, né?
O tempo consome no dia a dia e a gente não consegue dedicar tempo para pensar o negócio. Então esse era o desafio. E aí foi montada então uma estrutura na empresa a partir de alguns pilares de gestão. E 5 anos depois de começar o projeto, o dono começou a diminuir sua carga horária, começou a trabalhar 8 horas por dia, 7 horas por dia, até que ele resolveu então, depois de muito convencimento, folgar a sexta-feira, acredita? Olha, isso não é inveja, tá? Não é inveja, mas é o sonho de todos os grandes empreendedores, né? Grandes e pequenos, né? Porque, afinal de contas, eu acho que o maior desafio é colocar a empresa num ritmo onde ela consiga respirar sem ter uma máquina, que é o proprietário, fazendo ela respirar, né? E isso é muito difícil, com todos os desafios que tem no Brasil, né, Leonardo? Me responde como que o empresário deve fazer para conseguir ter essa liberdade e deixar a empresa fluir naturalmente. É um desafio. A resposta é simples, mas o processo não é tão simples. Na verdade, o que tem que ser feito é mudar o modelo de gestão. Geralmente, quando uma empresa nasce em volta do dono. Quando vai montar uma empresa, não tem nada ainda muito definido, a forma de trabalhar, o dono é que decide tudo. O dono decide como vai funcionar, como vai vender, como vai cobrar, como vai atender seu cliente, como vai produzir se for indústria, tudo é o dono que está em volta. E conforme a empresa vai crescendo, vai colocando mais ajudantes para o dono, mas o modelo de gestão continua sendo o dono no centro dessas áreas, as áreas principais da empresa, que é a área comercial, a área operacional e a área financeira. Então o dono acaba ficando no centro e tudo fica em cima dele. Para o dono sair do centro, a gente tem que colocar nesse lugar do dono a estrutura do negócio. A gente começa a colocar ferramentas que vão fazer esse papel do dono. Que ferramentas são essas? A gente desenvolve processos, então, que ficam nesse patamar do dono, no lugar do dono. Os processos, eles vão responder as perguntas de como tem que ser feito. A gente desenvolve um pilar forte, que é a parte da informação. Então, a gente tem que saber o que está acontecendo na empresa sem estar lá dentro da operação. Muitas vezes o dono tem medo de se ausentar da operação porque perde o controle. E essa perca de controle está porque ele não tem a informação do que está acontecendo. Ele tem que simplesmente confiar em pessoas e não pode confiar nos dados, nos números. Então imagina assim, imagina hoje um médico diagnosticar uma doença sem ter os exames de como está o paciente. Então a partir dos exames, que são essas informações que a gente gera, o médico consegue entender como está o paciente para poder fazer um bom diagnóstico. E a mesma coisa o dono vai fazer, ele vai ter os exames, que vão ser essas informações, que vão dizer para ele como está o seu negócio, quais são os pontos de cuidado que ele tem que ter para direcionar a equipe. Mas um pilar muito importante, Cleoni, que nada disso funciona se não tiver um pilar muito forte de pessoas. Ah, isso é importante. Todas essas questões são técnicas, mas toda a parte técnica ela é operada por alguém lá das humanas, né? Então, essa parte de pessoas, a gente desenvolve muito forte um RH estratégico. Esse RH estratégico ele diferencia um pouco do que a gente está acostumado a ver na nossa região, que o RH está muito voltado somente para a parte de departamento pessoal. Seleção, demissão, a parte de documentação. E o RH estratégico está muito mais voltado para a disseminação cultural. Está muito mais voltado em fazer com que todas essas pessoas se comuniquem de uma forma que o dono gostaria que se comunicasse e que engaje essas pessoas em prol do negócio, não em prol a cada um a um lado. Imagina que a empresa não pode ser um cabo de guerra, cada um puxando para um lado. A grande papel do RH estratégico é fazer com que todas essas pessoas remem para o mesmo lado, levando então o nosso navio para o lugar que o dono quis. Isso é um resumo do que é uma disseminação cultural. E como é que a gente faz isso em implementação hoje na prática? A partir dessas experiências que eu tive na história, eu desenvolvi um método para ser um pouco mais simples de implementar isso e não ficar um monte de ferramentas soltas dentro da empresa. E esse método eu nomeei ele como método ASIC. O que é o método ASIC? Ele monta um alicerce estratégico a partir
cultura disseminada, integridade de informações e consolidação de processos. Então a gente pega processos, informação e pessoas, e a partir desses 3 pilares a gente monta uma estrutura que é o nosso alicerce do negócio. É interessante isso. E o desafio se torna cada vez maior com as regras novas que estão sendo colocadas aí, né? Agora tu tem essa discussão da escala 6x1, tu tem a discussão de várias normativas que estão sendo implementadas pelo governo. Como é que o empresário vê isso? Hoje, cada vez mais a empresa tem que estar numa alta performance. As empresas que estavam mais amadoras, com todas essas novas dificuldades que vêm vindo do mercado, elas se tornam maiores ainda. E maiores ainda. Então, se a gente não tiver a empresa... Antigamente, o dono conseguia ganhar muito dinheiro só pelo feeling. É isso. Ele tinha um feeling bom numa área, ou no sapato, ou na área do comércio, e ele conseguia negligenciar algumas áreas mais técnicas da empresa, e mesmo assim se ganhava tanto dinheiro que, por mais que houvesse algum prejuízo nessas áreas técnicas, dava dinheiro igual, sobrava dinheiro igual. Hoje, cada vez as margens estão muito mais apertadas. Então você pode estar ganhando dinheiro de um lado, se você estiver perdendo dinheiro do outro lado, a gente não consegue ter resultado no final. Então, além de ter essa parte do feeling do empresário, saber onde é que ele vai ganhar dinheiro, como é que funciona isso, se ele não tiver essa parte bem técnica, bem desenvolvida, tanto não importa, é parte fiscal, é parte tributária, é parte de leis, se não tiver tudo isso muito bem feito, ele pode levar um revés muito grande e perder tudo que ele conquistou a partir da área comercial. É verdade. E tem um nicho, algum segmento que tu te identifica mais, ou tu consegue aplicar esse método em qualquer segmento? Porque tu sabe que daqui um pouquinho quem está nos ouvindo, que é do comércio, ou é da gastronomia, ou é da indústria, será que esse método casa bem em qualquer uma dessas áreas? O método ele casa em qualquer tipo de segmento, o que a gente mais analisa é o tamanho da empresa. Sim. Imagina que, voltando à analogia de ter um alicerce, cada tamanho de casa precisa de um alicerce diferente. Cada tamanho de empresa precisa de uma estrutura diferente. Então a gente não vai pegar uma estrutura extremamente robusta e colocar numa empresa de 10 funcionários. Mas uma empresa, a partir dos seus 10, 15 funcionários, ela já começa a ter dificuldades na área da gestão. Então eu diria que não é o segmento que importa, é o tamanho. Se uma empresa está com seus 10, 15 funcionários até dali para cima, não importa o tamanho dela, ela já precisa começar a colocar ferramentas nesses 3 pilares. Não é que a gente tem que criar setores. Muitas pessoas pensam, não, eu vou ter que botar um gerente de RH, vou ter que botar um gerente disso, um gerente daquilo. Não necessariamente, a gente tem que executar funções. Você pega, vamos exemplificar um barbeiro. Ele trabalhando sozinho como autônomo, ele tem que vender, ele tem que cobrar e ele tem que fazer a gestão financeira do seu negócio. Então os 3 pilares operacionais é feito por qualquer pessoa. Agora esses outros pilares estratégicos também tem que ser feitos. Uma vez por mês pelo menos, é importante que o empresário olhe seu negócio com um viés mais estratégico. Que seja de 4 horas mensais. Nós estamos falando de ter uma pessoa tempo integral. Mas analisar, está dando resultado? Não está dando? Onde é que eu estou tendo problema? Gastar uma energia com o contador ou com o advogado para entender se está tudo certinho. Então é importante que a gente consiga montar essa estrutura numa empresa já menor, porém uma estrutura conforme o tamanho da empresa, e vai evoluindo a estrutura conforme o tamanho da empresa, conforme ela vai crescendo também. Bacana, bacana. É importante o olhar externo, né? Exatamente. E para a volta do bloquinho, eu quero saber, Leonardo, como será daqui para frente, com as novas regras, as novas leis, né? Que o governo vai estar visualizando a empresa em 360 graus, agora com tudo digital, né? O cara vendeu aqui, o governo já sabe lá. Como será o desafio daqui para frente, depois do nosso bloco comercial? Estamos de volta com ele, Leonardo Rodrigues, é meu amigo de boas jornadas, né, Leonardo? Com certeza. Leonardo, que nós andamos lado a lado no grupo
que se iniciou em Campo Bom uns 2 anos e pouco, né? Por aí, uns 2 anos e pouco. Falando sobre inovação, sobre tecnologia, depois nomeamos o grupo de Inova Campo Bom, depois mudamos o nome para Criatec. Verdade. E depois se transformou em Cria Mais. Né? O Leonardo é um grande parceiro, um grande amigo, conhecedor da área de gestão. E me diz, Leonardo, visualizando o cenário do empresário, né? Com todas essas regras agora do governo, tendo uma matriz digital 100%, o desafio ele fica mais acirrado. Fica muito mais acirrado. Inclusive com a reforma tributária e com a digitalização dessa parte da parte fiscal, a parte informal da empresa ela fica bem comprometida, né? Então o empresário que ainda está com essa cabeça mais antiga, onde eu posso fazer tudo na informalidade e o contador que se vire depois. Isso. Tem muito empresário que eu tenho que o contador fica de cabelo em pé, né? Que como é que eu vou fazer fechar os números na informalidade que o dono gere a empresa? Não, hoje não tem mais como. Não tem. Não tem como. Então isso é uma coisa que cada vez fica mais difícil fazer e o empresário tem que ter essa consciência que ele tem que levar a empresa para uma forma mais correta possível, porque está muito mais fácil fiscalizar, mais rápido. A fiscalização hoje já tudo automatizada, não é mais uma coisa manual por amostragem. Ela pega 100%. E com esses desafios todos, se tu não tiver toda uma questão de saber os seus números, conhecer seus números mesmo na empresa, você não consegue ganhar dinheiro. Então a grande parte do projeto é fazer o dono conhecer a empresa de dentro para fora a partir dos seus números. Ele para de conhecer a empresa com o olhar que ele consegue ver somente. Aquilo que ele enxerga da empresa, ele enxerga a empresa de uma outra ótica, de um olhar muito mais interno com os números que a empresa vai mostrar para ele. Então a gente brinca que esse processo de mudança cultural do próprio dono mesmo, de aprender a olhar números, aprender a olhar conhecer sua empresa de um outro ângulo, faz com que ele veja uma outra empresa. E essa empresa que ele vai ver, é a partir dali que ele vai ter que otimizar essa empresa, a partir dali que vai ter que potencializar essa empresa. Ele vai ter que abrir mão um pouco de alguns conceitos, paradigmas antigos que se tinha antes desta era digital, de fiscalização, que o governo está entrando forte, e vai ter que acompanhar essa evolução para que ele possa performar bem também. Esse é um ano decisivo para muita coisa, principalmente na questão política e empresarial, né? Sim, com certeza. Então, e o Rio Grande do Sul é o estado que, há poucos dias eu vi essa informação, é o estado com mais critérios para gerir uma empresa. Concorda que uma empresa em outro estado do país, não que tenha mais facilidades, mas tenha mais articulação para gerir a empresa? As particularidades de estado para estado traz benefícios e malefícios conforme o tipo de segmento, conforme o seu nicho. O Rio Grande do Sul, sim, ele sempre foi um estado com uma carga tributária muito pesada dentro das outras organizações. Não é à toa que tem muitos empresários que montam filiais no Nordeste, montam filiais em Santa Catarina, justamente para fugir um pouco dessa questão de carga tributária e fiscalização. Mas eu acredito que a gente tem que aprender a jogar o jogo conforme o jogo é exposto pra gente, né? Eu acho que o gaúcho ele tem uma garra muito grande, ele tem uma cultura muito forte. Concordo que poderia ser um pouco mais fácil o jogo, não vou negar, mas a gente consegue jogar o jogo da forma difícil como ele é e mesmo assim performar. É verdade. Indo para o finalzinho do nosso bate-papo, Leonardo Rodrigues aqui comigo. Ele é um conhecedor da boa gestão, de critérios e processos que facilitam a vida do empresário. Um recadinho para quem está ouvindo e também as suas redes sociais para a gente te encontrar lá e para quem está ouvindo poder fazer aquelas perguntas bem tradicionais que para ti não é um desafio responder. Bom, Clênio, eu acho que um recado que a gente pode deixar para o empresário é: conheça seu negócio. Aprofunde um pouco para conhecer seu negócio. Pare de olhar seu negócio com um ar superficial
de cima de um pedestal que você está hoje. Entre realmente, conheça seus números, conheça seus desafios reais. Não precisa gastar muito tempo nisso, não estamos falando em você gastar 50% do seu dia nisso. Você dedicando aí, criando um hábito de dedicar aí um dia por mês ou 2 horinhas por semana, você já consegue descobrir muitas coisas muito relevantes no seu negócio. E a partir dali você vai ter muitos insights do que pode melhorar e performar melhor o seu negócio. Nossas redes sociais, nosso Instagram é @lagele.oficial. A nossa empresa é a Lagele Consultoria. A gente trabalha forte tanto no presencial, ajudando o empresário com consultorias presenciais, mas também com várias ferramentas que a gente trabalha na forma online. A gente atua o Brasil todo, em termos de divulgação de ferramentas de gestão para o Brasil todo. E eu acho que lá o pessoal consegue acompanhar, entender um pouco mais do que a gente comunica, o que a gente faz. E estou aberto a qualquer tipo de dúvidas, qualquer tipo de situações que eu possa colaborar com os empresários aí. Isso é importante. Eu acho que o teu papel ele serve muito mais como um médico para quem está com uma doença, está com um resfriado, não sabe que medicamento vai tomar. Exatamente. Eu acho que o teu papel serve como isso, né, para o empresário. Então fica a dica aí para quem ainda não contatou. Repete a rede social, Leonardo. É @lagele.oficial. Muito bem. Tá dado o recado do meu querido amigo Leonardo Rodrigues. E a gente vai marcar ele também na nossa rede social lá, na Nova FM Campo Bom. E você vai ficar por dentro de tudo. Um prazer imenso te receber aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Sucesso com os teus clientes, sucesso na tua jornada. Tenho certeza que daqui para frente a coisa só aquece e a gente consegue evoluir bastante aí. Muito obrigado aos ouvintes e fico à disposição.